Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal AJCell. O vídeo de hoje eu trago para vocês um estudo envolvendo o Face ID do iPhone X. Nós vamos tentar explicar um pouquinho os mecanismos de funcionamento do Face ID e vamos depois fazer um estudo em forma de diagrama em blocos. Eu sempre passo para os meus alunos que a melhor forma de se estudar análise é utilizando os esquemas elétricos acompanhados de papel e caneta. E, é claro, as ferramentas de aferição. Então, a gente começa por aí. Nós vamos falar um pouquinho do Face ID, o que ele é, e aí depois nós vamos fazer um diagrama em blocos envolvendo a placa, ok? Então, vamos lá. O Face ID é o sistema de reconhecimento facial utilizado pela Apple. Ele está presente em alguns iPhones, a partir do modelo X. E serve para garantir a autenticação com a imagem do seu rosto. Ele consegue, então, mapear pontos no seu rosto e traçar um cadeado geométrico. É uma chave de segurança, é uma forma em que a Apple achou mais eficiente até do que o Touch ID. Então, é uma atualização do Touch ID. O Android ele já usa o sistema de identificação através da íris, que também é um sistema bem bacana, mas eu acredito que a Apple, nesse sistema, está um pouquinho à frente. Então, eu vou falar um pouquinho aí dos envolvidos, e que tipo de reparo pode ser feito envolvendo o Face ID. Primeiramente, nós devemos entender as engrenagens, a parte de periféricos que compõem o Face ID. Então, nós vamos desmontar o iPhone X e observar que tem um conjunto de flex ali que se apresenta conectado à placa e que faz contato aí com o mundo externo. Esse flex ele contém um sensor de luz ambiente, um sensor de proximidade, um emissor de luz, uma câmera infravermelho, um microfone, alto-falante, uma câmera frontal também e um projetor. Então nós vamos detalhar cada um deles e depois a gente volta a juntar para falar da função Face ID. Primeiro periférico, que eu vou separar aqui desse conjunto, é o sensor de luz ambiente. Ele participa do Flex também. O sensor de luz ambiente, ele tem a função de controlar o brilho da tela de acordo com a luz externa, identificado nos esquemas elétricos a partir do conector J4600. Então, caso vocês tenham um defeito envolvendo sensor de luz ambiente, ou as linhas ALS, Ambient Light Sensor, vocês vão fazer a identificação dessas malhas a partir do conector da placa J4600 e os terminais que contêm informações referentes a essa linha. São os terminais 3, 10, 12 e 14. Então, eu identifiquei aqui a placa, o J4600, e aí o restante tem que ser feito no esquemático, ok? Um outro periférico que participa também desse conjunto de flex é o sensor de proximidade. O sensor de proximidade, ele tem algumas funções a mais, além de habilitar a função do Face ID. Ele apaga a tela, ele desabilita o touch e desativa o viva voz. Tudo isso é feito quando vocês encostam o iPhone no rosto durante uma ligação. E ele também habilita o infravermelho do Face ID. Então, a gente sabendo disso, já deve imaginar que se esse tipo de periférico apresentar um defeito, o Face ID pode não funcionar em função dele, ok? Então, vamos continuar. Ele também se apresenta, linhas que partem dele se apresentam ali no conector J4600. Temos também aqui um emissor de luz nesse conjunto do Face ID. Ele é identificado, aí, se eu não me engano, com Flood Illuminator. Ele auxilia o uso da câmera infravermelho em ambientes escuros, ou que contenha pouca luz. Então, nós conseguimos fazer uso do Face ID até mesmo em ambientes escuros, porque ele vai auxiliar na iluminação deste ambiente.
Um outro ponto muito importante do Face ID, do conjunto Face ID, é a câmera infravermelho. Essa câmera ela tem a função de filmar o rosto no momento em que o projetor envia pontos de luz. Essa câmera não serve para fazer filmagem de vídeos ou fotos, tá? A função dela é capturar esses pontos de luz e fazer um mapa geométrico do seu rosto. Tá? E essas informações vão ser enviadas aí para a CPU, para o processador, né? E a partir dali ele vai efetuar o desbloqueio, fazendo o reconhecimento desses pontos. O microfone, né, speaker, né, o receiver, que é alto-falante, e a câmera frontal, que se apresenta também nesse conjunto, eles não têm assim, uma ligação direta com a função Face ID. Tá? Mas eu mencionei porque eles fazem parte aí de um conjunto de flex, né, e todos caminham quase que juntos. Né? Esses podem até ser trocados separadamente, eles não armazenam informações de segurança, então eles não vão ser impedidos, né, de se fazer a substituição em caso de defeitos. O último envolvido aqui, muito importante, é o projetor. É ele quem vai enviar 30 mil pontos em direção ao seu rosto. Tá? E esses 30 mil pontos serão capturados pela câmera infravermelho, para fazer o mapa geométrico e reconhecer o rosto que já foi capturado previamente. Então, pessoal, todos esses envolvidos, eles fazem parte, né, desse flex, né? Aí está faltando alguma coisa também. Esse flex, ele costuma... Os defeitos, né, que eu vejo aí o pessoal falar envolvendo Face ID de mau uso ou erro de desmontagem. O técnico, no momento que vai fazer a desmontagem, ele rasga esse flex e aí ele inutiliza a função Face ID. Como essa função ela envolve a segurança, né, essa função ela está atrelada a uma chave de acesso ao seu iPhone, ela contém endereços, né, os circuitos integrados são criptografados muitas vezes, a Apple não permite a troca, né, separadamente desse conjunto. Tá? Então, o que vocês vão encontrar por aí, eu até fiz uma pesquisa, né, em alguns sites, né, busquei alguns tutoriais na internet, e os procedimentos que eu vi envolvendo o conserto de Face ID do iPhone, trocando-se os componentes de um flex para outro. Tá? Não adianta vocês comprarem esse conjunto novo para colocar no iPhone X, porque ele não vai funcionar. Tá? A Apple é muito rigorosa no quesito segurança. Tá? Então eu também não fiz nenhum conserto de Face ID, tá? Eu apenas pesquisei para poder produzir esse vídeo para vocês, mas já sabemos que não pode ser trocado. Tá? Se você tiver competência e... não competência, né? Competência acredito que todos tenham, né? Se você tiver a prática com microsoldagem, né? E tiver condição de trocar componentes de um flex para outro, eu acredito que dê certo. Tá? Eu não estou afirmando, é apenas uma opinião, porque eu não fiz, mas eu acredito que dê certo. Porque o flex ele é só o caminho, né? É uma estrutura que ajuda a ligar as partes. Né? Os endereços, né? As informações são armazenadas nos CIs. Então, se der para fazer dessa forma, ótimo. Se não, infelizmente, vocês vão ficar sem a função Face ID. Bom, para seguir agora o vídeo e poder dar informação de análise em blocos, né, para se poder fazer um estudo, aí já temos que partir para a placa, tá? O estudo inicial foi envolvendo o flex, a parte de periférico, mas se o defeito não se apresenta em periférico, ele pode se apresentar na placa do smartphone. Então, vocês devem começar o estudo sempre pelo local onde os periféricos são conectados. E o local aí que contém mais informações ligadas ao Face ID é o conector J4530. Então, nós vamos identificar o J4530, ver a quantidade de terminais que ele apresenta e seguir cada uma dessas linhas até o seu circuito integrado de origem. Durante esse teste, o técnico deve identificar valores, deve-se medir queda de tensão, buscar referências das linhas e identificar os componentes, né, para poder achar algum tipo de defeito.
tá? Como é uma análise ainda nova, né, que não se fez, não é nova, mas não se fez muitas vezes, né? Então, se vocês puderem utilizar de placas, né, de comparação, ajuda bastante, ok? Então, eu vou mudar aqui a minha câmera e vou fazer um diagrama em blocos, tá? Um diagrama em blocos, eu vou fazer ele de forma bem econômica, desprezando a maioria dos componentes, mas de forma para que nós possamos ter um entendimento de como que as coisas estão interligadas, né? E saber também quem que participa aí da função Face ID, beleza? Então, segue o vídeo aí para a gente tentar entender isso aí de uma outra maneira. Então, pessoal, para fazer o diagrama em blocos, eu vou começar então pelo J4530, que é o conector, né, o conector plástico lá que vai receber as principais malhas, né, do circuito do Face ID. Então eu vou deixar ele aqui reservado e vou desenhar 20 terminais, tá? Ele tem lá 10 de cada lado, né, mas para facilitar o nosso diagrama em blocos, eu vou identificar os terminais e aí nós vamos colocar as malhas, né, que participam de cada um deles. Então eu tenho aqui o meu J4530 com seus 20 terminais. Pelo esquema elétrico, vocês vão perceber que todas as linhas que partem do J4530, ele faz algum tipo de contato com algum circuito integrado. Então eu vou começar aqui pela linha do pino 18, que é a PP 1V8, é uma linha de tensão positiva de 1.8 volts, né, do Juliette, que é o nome que eles deram a esse conector, né? E é uma linha de tensão de 1.8 volts. Então vamos começar por ela, né? Essa é a primeira linha que nós vamos relacionar no nosso diagrama em blocos. Então eu vou deixar ela posicionada aqui, tá? Essa linha eu já observei que ela contém um filtro, né? Deve ter alguns capacitores também, tá? E ela é ligada ao circuito integrado U2700. O 2700 é o nosso PMIC, né? É o Power Manager, né? Ele manda a tensão de um dos PMICs, né? Ele manda a tensão de 1.8 volts, né? O J4530. Então eu já tenho aqui dois participantes, né, das funções do Face ID. Eu tenho o J4530, tá? E eu tenho o U2700. Seguindo as demais linhas, nós temos agora duas linhas importantes, que são de tensões das câmeras do Face ID. Então eu vou estar também relacionando essas duas linhas. É uma de 1.1 volts e a outra de 2.85 volts. Elas também vão estar participando, né, do nosso J4530. E essas linhas elas estão saindo de um CI que faz a alimentação da câmera, né? É o CI U3700. Tá? Esse ele vai mandar essas duas tensões, né, para poder estar fazendo a câmera funcionar. As demais linhas, né, que partem deste conector J4530 e também são muito importantes, são as linhas MIP. As linhas MIP são aquelas que geram os caracteres da imagem, né? Então, telas, né, câmeras, sempre dependem dessas linhas. Essas linhas elas fazem comunicação com a CPU. A CPU é o cérebro, né? A CPU ela comanda aí a todas as informações dos nossos smartphones. Então, eu vou relacionar cada uma dessas linhas, né? E vou colocar também a CPU. A CPU ela vai fazer parte, né, das funções também do nosso Face ID. Então vou deixar aqui a nossa CPU e as linhas importantes aí que nós já acabamos de descrever, né? Então aqui nós temos 4 linhas. Vou deixar isso aqui de fora, que isso aqui vai me atrapalhar. As linhas MIP elas contêm tensões positiva e negativa, né?
Aliás, são linhas de dados, né? Só que nós temos lá dados positivo e negativo, e tem as linhas de clock também, né? Que é a linha de relógio, né? A linha do sincronismo. Aí nós vamos observar também que no conector J4530, nós temos linhas de comando, né, da CPU. Nesse caso já não seriam as linhas MIP, mas são as linhas de desligamento também, né, de clock, né, e de desligamento através de um sinal em nível lógico baixo. Então, essas linhas elas participam também, e elas também são conectadas à CPU. Então, shutdown é desligamento, né. Temos mais uma linha de PMIC, né, que é uma linha do strobe, né, que também faz o flash, né, a ser acionado. Essa linha é uma linha muito importante também, e ela vai se conectar a um outro circuito integrado. Então eu vou relacionar aqui a linha do strobe, só que essa vai faltar espaço aqui. Deixa eu dar uma melhorada aqui para a gente conseguir distribuir bem os espaços, né? Essa linha do strobe, ela participa junto com o circuito integrado U4400, também para realizar as funções do Face ID. Então vamos relacionar aqui no nosso diagrama em blocos. Sempre lembrando, tá, pessoal, que essas linhas, né, elas contêm resistores, contêm bobinas, capacitores. Nós estamos apenas fazendo um diagrama em blocos, um diagrama de forma econômica, né? Temos também aí as linhas da câmera frontal, porque esse J4530, né, ele também tem a câmera frontal conectado a ele, né? Então nós vamos deixar ela aqui também relacionada. Ela faz parte aí dos nossos estudos, né? A câmera frontal, ela não está diretamente ligado à falha de Face ID, mas como eu escolhi o conector J4530, Juliette, para fazer o nosso estudo, então eu vou considerar essas linhas também. Temos mais uma linha aqui, que também é da câmera frontal, que é uma linha de sincronização, né? Então temos aqui as 15 linhas, né? Na verdade, o Face ID, ele tem, o conector J4530, ele apresenta 20 terminais. Só que tem alguns GND, se não me engano são 4 ou 5 GND, tem um NC. Então se aproveita aí, acho que de 15 ou 16 linhas, né? Então, pessoal, se vocês precisarem fazer uma análise de funções do Face ID envolvendo a placa, né, os envolvidos são esses que eu acabei de citar, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 envolvidos, né? O conector J4530, o J4200, tem duas câmeras, né, participando, né? E aí os outros circuitos integrados, né? Fora os periféricos, né, que nós já vimos anteriormente, ok? Então é isso aí. Essa aula é mais uma dica, né? Eu não fiz ainda reparo de defeitos de Face ID de iPhone X, mas como a gente aqui trabalha com estudo, né, com aula, então eu acabei fazendo algumas pesquisas. Eu não vi nada assim em canais, né, de colegas, né, que mais detalhado que isso, mas eu vou continuar estudando para poder entender um pouquinho melhor. Legal? Espero que tenha ajudado vocês. Tá? Se gostaram, deixa um like aí para ajudar o canal, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo aí com os amigos, ok? Mais uma vez, obrigado e tamo junto!